Não, o Ângelo eu acho um bom jogador. Ele estava convocado para a seleção brasileira sub-20 que iria disputar o Sul-Americano. O Santos pediu a liberação dele. Eu acho que se o Flamengo contratar o Ângelo, contrata um baita jogador. Mas contrataria por 12 milhões de euros, 66 de reais, 50% dos direitos econômicos do jogador. Não é caro? Uma hora o Everton vai sair. Você tá achando que tem pouco Matheus no Tem Flamengo? tem muito Matheus. Tem mais um candidato a chegar, é o Matheus Uribe. Mas esse é só Uribe. Jesus. Não, mas ele é Matheus também, ué. Então tá aí, meus amigos, vão ver a imprensa trazendo todas as informações sobre esse pacotão de reforços e contratações que se aproxima do Flamengo. Ângelo, Matheus Uribe, já acertou com o Ângelo, já acertou com o Uribe. Vamos ver isso agora com Fernando Praz, Dani Boaventura, Mauro Naves e Pascoal. Se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Durante o vídeo e no final do vídeo tem a minha opinião, beleza? Então vambora. Tem a questão das contratações, daqui a pouco a gente vai falar aqui. O Flamengo tá olhando 2 jogadores no mercado, o Ângelo e o Uribe. A gente vai explicar direitinho, o Marinho pode sair, isso é assunto para depois. Mas o que eu propus aqui dessas mexidas, eu acho que, Praz, além dos jogadores que podem ficar fora do confronto com o Fluminense, também tem uma outra questão. O Vitor Pereira, ele ficou no meio do caminho. No meu entendimento, ele nem deu a cara que ele gostaria para o Flamengo, nem o Flamengo continuou jogando com o mesmo conforto para os jogadores que existia com o Dorival. Então eu digo assim, se o Pascoal diz que esse é o jogo, então ele tem que mostrar alguma coisa nesse jogo. Não, até porque o Fluminense tem uma característica muito específica de jogo. Desculpa, Praz. A característica do Fluminense é muito específica. E se o Flamengo não entender a característica de jogo do Fluminense, não tem como se salvar. O Fluminense faz 30 minutos de absoluta pressão. Sim. A saída de bola pelos lados do campo tem 4 marcando. Só consegue sair dessa pressão se tiver qualidade no passe e virar o jogo rapidamente. Primeiro, eu não vou ficar ensinando ninguém o que tem que fazer num jogo de futebol. Né? Mas se quiser dar uma ajudinha pro Vitor Pereira... Não é minha intenção disso. Se você fizer a saída de bola pelo centro, você vai ter dificuldade. Então, eu não vou ensinar o Vitor Pereira como é que ele tem que montar o time dele para jogar contra o Fluminense. Longe de mim isso. Porque ele é um técnico que ganha milhões, e segundo ele disse aqui em São Paulo, ele tem uma conta milionária. Então, longe de mim querer influenciá-lo a escalar o time do Flamengo ou a montar uma tática. Mas se eu vejo, como é que ele não consegue enxergar? Como é que você viu o Flamengo, o Vasco da Gama com 3 volantes posicionado daquela forma e o Flamengo virando bola e não acontece nada? Tá estranho. Diga, Fernando Praz. Não, é assim, o Vitor Pereira, ele tá tentando, ele tem que achar soluções, porque a gente não tá falando assim, mas estão querendo que mude agora só porque não ganhou do Vasco. Não, a gente tá falando de, 10, 12 jogos em que a coisa não tá andando. Não é que porque resultadista perdeu o clássico, não, vem de uma sequência, não encaixou esse modelo de jogo, não encaixou. E aí, é culpa dos jogadores, culpa do modelo de jogo, culpa da previsão física. Mais do que isso, qual é o modelo de jogo? Então, aí o que a gente faz? Eu acho que ele tem que buscar soluções. E internamente, os jogadores sabem, por exemplo, para esse jogo, se ele faz uma mudança e dá certo e ganha, né? Que o dá certo no futebol é ganhar, para quem ficou de fora, tá na roça, porque ele tá tendo dificuldade para encontrar o time. Se o time faz um bom jogo contra o Fluminense, e no que o Pascoal falou, o time do Fluminense, assim, pro Flamengo jogar hoje, eu acho que seria um dos piores adversários para ele enfrentar agora. Por quê? O Fluminense tem um estilo de jogo, um modo de jogo, o Diniz tem, né? Que ele implanta nos times que ele vai muito particular. Não é melhor nem pior, mas é diferente. E por ser diferente, tem modelos de jogo que tu treina durante o ano e tu enfrenta 300 times. Então, tu cria uma rotina para aqueles modelos de jogo. 4-3-3, o 4-4-2 Los Angeles. O Fluminense não. O Fluminense, sempre contra os times do Diniz, quando a gente ia jogar contra os times do Diniz, era uma semana que a gente preparava coisas diferentes do que a gente preparava durante o resto do ano. Então, era tudo naquela semana. E é um... Mas ele tem condição de fazer isso agora nesse Flamengo? Não tem. No campo, não. No campo, não. Por isso que eu tô falando. Por isso que é um dos piores adversários que a gente tem para enfrentar agora. Porque o Diniz, ele gosta de criar, de ter a bola. E quando tu joga contra 2 times grandes e um tem muito a bola, o outro time grande fica desconfortável. Porque os jogadores do Flamengo e de qualquer time grande não são acostumados a não ter a bola. Então, eles ficam desconfortáveis. E o jogo do Fluminense desgasta muito, porque o Diniz faz superioridade numérica em todo o setor do campo.
em todo o setor do campo. O Sampaoli, que também gosta da posse de bola. Ele faz a transição rápida para fazer superioridade na frente. O Diniz sai lá de trás fazendo superioridade. Então, causa um desgaste muito grande para tu conseguir marcar. E o Flamengo não está encaixado, né? Não tem variações táticas, até porque não tem tempo para trabalhar. Tem sentido a parte física, então por isso que eu falei, é o pior adversário para o Flamengo jogar. Que time vocês colocariam em campo mas amanhã? É um baita desafio para o Vitor Pereira. Eu mexeria nessas suas mexidas aí. Eu acho que para ele ser diferente, ele tem que começar com o Cebolinha de um lado e o menino Matheus do outro. Matheus Gonçalves? E aí vai tirar Everton Ribeiro. Bom, já não tem o Pedro, né? Não, ele mas já pode não teve adiantar o contra Gabriel. Vasco. Não, já não teve contra o Vasco. Já vai dar para a esquerda, não tem o Pedro. Não, já agora, não tinha para botar contra o Vasco, o Matheus vai ter que tirar um meia. Mas aí tem uma deficiência o Flamengo para jogar contra o Fluminense. A gente está falando aí em o meio termos de campo teóricos. se vire, né? Porque você não tem um volante pegador. Tem, mas é da base, que é o Igor Jesus. Então. Você vai botar o menino para segurar um Fla-Flu com a pressão que tá... Vai botar Cebolinha, o menino Matheus Gonçalves, o Gabigol, e vai marcar pressão o Fluminense, lá em cima. Não, pelo menos você pode... Agora. Toma de zagueiro correndo para trás, é isso? E aí eu te falo, os mecanismos, tem um time organizado, quando fura a primeira linha faz isso, quando a bola aqui, pressão no lateral direito, tu faz isso, tu encaixa aqui, tu vai ali, tu fecha aqui, tu vai fechando os espaços. O Flamengo, em um dia tu não vai conseguir, ainda mais, como eu falo, ainda mais contra o Fluminense, que tem suas particularidades que são muito singulares. É um jogo muito complicado. Além de ser um jogo muito complicado, dos últimos 5 só ganhou um. Né? Fla-Flu, né? Fla-Flu. Dos últimos 5 só ganhou um. Quer dizer, mas é jogo complicado, Braz, mas isso aí tá a favor do Vitor Pereira. Não teve nenhuma molezinha, né? Ele começou pegando um Palmeiras, depois teve um Mundial, depois vem Clássico, depois teve... Ele tá treinando o time nesses jogos. Ué, ele chegou este é o dizendo que estava empolgado com isso? Não, mas o que o Zinho tem dito isso aqui. Ele tá treinando o time, ou tá tentando arrumar o time... Na conversa e na sala de vídeo. E em decisões. Se você pegar a situação do Atlético Mineiro, por exemplo, para fazer um paralelo, é parecido, né? O Cudê chegou também depois de um time que estava desacreditado no fim do ano passado, muito mais do que o Flamengo, e ele consegue ali dar a cara que precisa para uma Libertadores. O Vitor não teve esse tempo. Mas o Atlético, olhando o Atlético, o Cudê já conseguiu dar a parte da competitividade. Mas o Cudê não teve Supercopa, Recopa e Mundial no caminho. Isso que eu ia falar. O Cudê conseguiu dar uma cara assim de intensidade, de marcação, pressão. Mas eu ainda vejo no time do Atlético muita falta de dinâmica, de entrosamento. Ainda na parte técnica dos jogadores errando muito. Só que é o ponto que tu colocou. Ele não teve Supercopa, Recopa, Mundial. Então isso aí faz muita diferença. Quantos dias a mais de treinamento o Cudê teve? Né? Do que o Flamengo, muitos. Ô Mauro, você colocaria o Cebolinha, o Matheus e o meio-campo você deixaria? Eu tô vendo, você tá aí na prancheta do Naves. Eu quero ver aqui se vou deixar só pro Vidal e pro Gerson marcar esse meio-campo, né? Do Fluminense. Porque é óbvio, cada vez que você arrisca uma coisa, você vai perder, vai ficar mais deficiente em outra. Mas se ele entrar com o mesmo time quanto o Vasco, tirando aí, o Pedro já não jogou mesmo, vai trocar o zagueiro, o Davi e o Thiago. Vidal e Gerson são características de... Vidal, às vezes, consegue marcar um pouco mais, mas são características de querer a bola, de posse de bola. Sim, o Flamengo tá saindo do jogo. E contra o Fluminense, será que é essa a característica de jogo? Será que eles vão conseguir? Será que o Flamengo hoje consegue impor a sua característica de jogo contra o Fluminense? Ou será que ele vai ter que ter humildade, dar um passo atrás e ele se adaptar às características do Fluminense? Acho que nesse momento seria mais prudente. Eu acho que o Flamengo, assim, daqui a 1-2 meses, de repente pode ter com mais tempo de trabalho, mas acho que hoje o Flamengo não tem... Porque o Vasco fez contra o Flamengo. Olhando o trabalho do Diniz, que já vem de mais tempo, eu acho que o Flamengo hoje teria que ter a humildade de entender que ele não tem, ou não seria, na minha opinião, né, no meu modo de entender futebol, de ver futebol, que cada um vê de uma maneira, não tem condições de querer impor o jogo dele contra o Fluminense. Eu acho que o Fluminense hoje sai na frente. Mas aí não é muito anterior ainda ao Vitor Pereira, porque se a gente fala de uma característica desse Flamengo, é justamente não saber se moldar ao adversário. E aí não é o Flamengo de hoje, é o Flamengo de muito tempo. É um Flamengo com posse de bola, com proposição de jogo, independentemente de quem está do outro lado. 68% de posse de bola contra o Vasco da Gama. Não, isso que eu digo assim, em cima do que o Praz tá trazendo, de entender que ele não tem a dinâmica de proposição, e o que eu entendo é dar a bola no Fluminense, joga ali onde você conseguir para arrumar espaço. Não é dar a bola ao Fluminense. É dar um passo atrás e não... Porque assim... A estratégia de jogo... A estratégia é armada de que maneira?
Ou tu pega os teus pontos fortes e quer sobrepor aos adversários, Sim, ou tu quer anular os pontos fortes do adversário. Então, são duas situações. Eu sempre uso o exemplo quando o Flamengo tinha o Mas Rodinei. nesse caso não significa deixar o Fluminense mais com a bola? Você tentar anular o que o Fluminense tem de gol? Então, se deixar o Fluminense com a bola, aí é que eu tô pensando. Pior? E tu acha, e será que o Flamengo hoje tem condições de batalhar e superar o Fluminense com a posse de bola? Então, na verdade, eu acho que o Flamengo tem que jogar com uma característica. O Flamengo tem que jogar, com todo o respeito, não quero. Digo aqui, só a minha opinião. Se eu sou o treinador do Flamengo, esse é o grande dia para eu fazer as mudanças. Não tem volante? Como é que chama o menino lá? O volante? Igor Jesus. Igor, põe a 5 nele aí, bota lá. Ele joga bola? É do ramo? Bota lá. Tem confiança no garoto? Tem confiança? Então, porque não tem ninguém para marcar. Pascoal, por exemplo, eu uso o exemplo do Rodinei, por quê? O Rodinei no passado todo mundo falava, é o cara que apoia. E não marca também, óbvio. Se ele conseguisse apoiar da maneira que ele apoiava e marcar bem, seria um fenômeno. Aí, por que eu falo que não tem certo e errado? O treinador do outro lado, ele faz o quê? A Dani pode dizer assim, eu botaria um cara nas costas do Rodinei para explorar o ponto fraco dele. Já que ele sobe. O Abel fez o quê? Botou o Mike para marcar o ponto forte dele, não para explorar o fraco. Entendeu? São abordagens diferentes. Sim. O que está certo e errado depende da tua estratégia. Só que eu acho que hoje o Flamengo não tem condições de pegar o melhor do Fluminense, que é posse de bola, controle de jogo, e ele conseguir bater de frente nessa questão. Você tem que criar incômodo para o seu adversário. O Flamengo tem que criar incômodo para o Fluminense. O Fluminense adora a saída de bola no chão. Você tem que criar um incômodo para o Fluminense. Você consegue criar incômodo com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta marcando lá em cima? Não. Você vai precisar de vitalidade para fazer isso. E vitalidade, você vai, como disse o Mauro, aí eu perfeitamente concordo com o presidente. Vai ter que botar os moleques para jogar. Bota os moleques para jogar. Contra isso, tem só um ponto, Pascoal. Entendeu? Em todas as entrevistas, até para se defender da pressão, ele diz que o trabalho está sendo bem feito nos treinos, só que não está aparecendo no campo. Ele falou isso no Vasco, que ele gostou, inclusive, do jogo, que ele não pode controlar o resultado. Então, se ele está fazendo esse trabalho já há algum tempo, e o trabalho inclui jogar Arrascaeta, Everton Ribeiro, no caso era Pedro e Gabigol, agora não tem o Pedro, também por que ele mudaria o time? Por que ele mudaria se ele está dizendo que o trabalho é bem feito? Aí porque foi o que o pai falou, ele tem que ter um pouco de humildade para reconhecer o momento. Mas esse time que supostamente eu estaria propondo, que ele poderia querer falar, puxa, eu preciso botar esse Matheus e o Cebolinha, talvez nunca tenha treinado, né? Porque o trabalho que ele vem fazendo nunca fez com que os dois jogassem. A característica porque senão, e não deu ou a ele cara uma coisa ou outra, não tem tempo para treinar nenhuma. Hoje ele não fez esse trabalho. Quero Agora, saber o seguinte, do Ângelo. Ali, ó. Não, o Ângelo eu acho um bom jogador. Ele estava convocado para a seleção brasileira sub-20 que iria disputar o Sul-Americano. O Santos pediu a liberação dele e do Caio do Marcos Leonardo, do centroavante. Né? Que eu acho que é outro baita jogador. Sim. Esse Marcos Leonardo num time que funciona, a bola chegando legalzinha para ele. Redonda. A bola chegando para esse Marcos Leonardo, ele é um baita centroavante. Tem torcedor do Santos que torce o nariz para ele. O Ângelo teve um problema com a torcida do Santos, né? Um bate-boca com os torcedores. Depois de um jogo, os torcedores o ofenderam. E aí, você sabe que a arquibancada na Vila Belmiro é ali, pertinho, do lado, né? E ele acabou respondendo e pediu desculpa depois, mas não tá naquele clima legal. Ele está machucado agora, né? Eu acho que se o Flamengo contratar o Ângelo, contrata um baita jogador. Mas vem cá, Pascoal, eu fico pensando, tô pensando financeiramente, tá? É um baita jogador, é um menino, tem toda a questão de poder de revenda ainda lá na frente. 18 Só anos. que o Flamengo compraria por 12 milhões, né? 66 de euros. 50... Não, 66 de reais. De reais, desculpa. 12 de euros, é o contrário. Nossa, se o real tivesse nessa coisa. Eu tava na Europa, eu não tava aqui para o programa. Como é que é? Gostei da ideia, hein? Vamos inverter esse jogo aí. Mas contrataria por 12 milhões de euros, 66 de reais, 50% dos direitos econômicos do jogador. Não é caro? Não, um cara com a potencialidade dele? O tempo dirá. Então, porque é um risco. É uma aposta. Esse é meu ponto. É uma aposta. E olha, porque e o a gente Santos tem uma tem- perspectiva do que ele pode ser, mas ele ainda não é. O Santos só tem uma parte disso, hein? Que o Mas jogador- também, se ele fosse, o Flamengo não ia conseguir contratar. Então, assim, é uma aposta.
Você acha que ele já teria ido para a Europa se fosse... Não, se fosse, o preço seria muito mais caro. A gente está vendo o Vitor Roque falando de 40 milhões de euros. O Endrick foi 60 milhões. O Ângelo, se já tivesse estourado, que nem ele estaria nessa faixa também. O Vitor Roque acabou de fazer 18. É que nem a ação, é que nem uma ação na bolsa. Ela não está no preço, tu aposta que ela vai subir. Ela pode não subir. Até porque ele tem coisas para corrigir, né? Que esses jogadores também passam muito rapidamente pela base, e não é todo mundo que passa e é lançado, até pela necessidade do time, que já chega lá sabendo fazer tudo, né? Sim. Ele tem muita deficiência. Eu soube que ele jogava era de ponta esquerda, agora ele está entrando só de direita, né? Então ele gosta daquele cortezinho para bater, mas que na base ele jogou de ponta esquerda. Mas ele não acho ele um jogador pronto como as outras promessas. Os números, né, Mauro? São 107 jogos, eu acho que são 3 gols, uma coisa assim, um número muito baixo. Quando bota 107 jogos, a gente tem que ver, o ideal é ver os minutos, né? Porque às vezes 107 jogos ele jogou 10 minutos cada jogo, 5 minutos. Mas só, assim, os números são baixos. Por isso que eu falo que é uma aposta. Eu acho que isso é mercado. Tá, mas aí eu fico chutar pensando melhor, no outro finalizar negócio, melhor, Mauro. Você aquelas tá coisas que consertando muita precisam. coisa nele pra mim já. Sim, precisa Porque consertar. pra consertar esse tanto de coisa num jogador que vai custar 12 milhões, não é melhor você dar mais espaço pro Mas senão Matheus seria Gonçalves? 40, Dani. Porque não, mas eu tô pensando no que o Flamengo já tem. Vamos supor, sai o Marinho e vai pro Bahia. Você precisa de alguém pra jogar pela ponta direita. Não é melhor você dar espaço pro Matheus Gonçalves? Eu acho que eles ficariam na mesma faixa de campo. Eu não sei por que desse interesse também. Também me surpreendeu. É aquela história assim, que era um jogador de ponta, o Vitor Pereira deve ter visto ele. Por isso que eu acho assim que o Vitor tá meio que bem lá com a diretoria, porque isso está parecendo indicação de jogadores com características que ele gosta e pode ter visto já no ano passado aqui. Sim. Flamengo, isso aí, já tinha o Marinho. Tá subindo. Quem vai jogar mais bola? Não sei no futuro, é aposta. O Matheus Gonçalves ou o Ângelo? Quem vai jogar mais? Não sei. Esse é o ponto. Então para que o Ângelo ali? Não sei, também me surpreende esse interesse todo. Aí eu tiro o Marinho. Então... É um movimento natural. O Marinho sai e vem o Ângelo. E assim tem os dois, tem o Matheus Gonçalves e o Ângelo, né? Se for. São dois jovens. Hein? Eu acho que tem 2 opções para não precisar que o Matheus Gonçalves seja a solução. Ou então que o Ângelo seja a solução. Tu pode dar tempo para os dois maturarem, porque, que nem o Mauro falou, o Ângelo isso significa pela faixa de campo que o Everton Ribeiro vai perder espaço. É um também que de repente pode sair no... Mas o Everton não está jogando mais aberto pela ponta. Sair no fim do ano. Não, tudo bem, mas se você vai ocupar alguém ali vai colocar alguém para ocupar aquela faixa de campo, não faz sentido ter o Everton Ribeiro e a pessoa jogando na ponta? Não faz. A gente tem notado nos últimos jogos que o Everton Ribeiro tem jogado um tempo e o segundo não. Ou ele joga o segundo ou ele joga o primeiro tempo. Um tempo só. O Everton Ribeiro não está... Cirúrgico. A mais com todo o gás para 90 minutos. O mesmo vale para o Arrascaeta. O Arrascaeta outro dia falou, não, eu saí, eu estou bem fisicamente. Não está. Pascoal, e a gente começa aí, assim, se isso for verdade, a gente começa a tentar decifrar os motivos para que isso, né? Porque hoje o Flamengo joga com Gabigol e Pedro, né? Sim. Aí tu tá trazendo mais um cara de lado, já tem um que tá pedindo passagem. Cada aí também para próximos 2, 3 anos também, né? Não é também pro menino chegar lá, o Anjo já entrar amanhã e ser titular. Porque teria Cebolinha e Bruno Henrique voltando. Depois teria mais Matheus. Mas aí você vai ter o Matheus, vai ter... Tem todos os outros Matheus lá do Flamengo para guardar. Você precisa fazer time. Uma hora o Everton vai sair. Você tá achando que tem pouco Matheus no tem Flamengo? Tem muito Matheus. Tem mais um candidato a chegar, é o Matheus Uribe. Mas esse é só Uribe. Jesus. Não, mas ele é Matheus também, ué. É só Uribe. Caramba. Não começa a inventar uma... Já vê se é só Uribe. Ele também é Matheus. O Matheus Uribe tá aí, vida. ó. É jogador do Porto. Não, eu fui atrás dessa informação pra ver se, assim, você falou indicação do VP. Ele não trabalhou com o Vitor Pereira. Não, mas eu digo assim, o cara que tá lá em Portugal, lógico mas é porque eu fiquei curiosa. Porto, ele conversa lá com os caras. Eu fiquei curiosa de saber se tinham trabalhado juntos, não chegaram a trabalhar juntos, mas a gente tá vendo ali uma passagem da carreira dele, né? É um jogador com convocações pra seleção colombiana, disputou a Copa do Mundo de 2018, antes da Colômbia... Inclusive perdeu um pênalti contra a Inglaterra, os torcedores, pra você ver como é que verdade. É. Torcedor ameaçou ele em rede social, porque perdeu aquele pênalti contra a Inglaterra. Quer dizer, em todo lugar é igualzinho, né? Torcedor em rede social vai pra cima. Mas, enfim, não, eu só falei assim, o cara que tá vindo do Porto, né? O Vitor tem toda a ligação lá. Outra, só poderia vir no meio do ano. Então fica me parecendo que o Vitor, eu vou continuar esse trabalho Tá chancelado ali para continuar o trabalho. Para continuar o trabalho, assim. Não tô nem dizendo, pode ser alguém que ligou pro Braz, para outro, falou, tem um cara que tá jogando muito. Isso é institucional.
Precisa de um volante. Pega esse aí que tem 31, experiente, vai segurar a bronca. É bom ter um volante, porque não tem mais. E o Thiago se machucou. Sim. Eu até não acho que o Thiago... O Thiago de primeiro volante, eu sei que ele dividia a função com o João, que o João aparecia e tal, eu sei. Mas eu gosto do Thiago mais como segundo volante. O João Gomes, ele jogava de primeiro e segundo volante numa partida só. Só um parênteses, Pascoal. Na camisa tá assinado lá Matheus, viu, Dani? Tá aí, ó, Matheus. Camisa do Porto não é Uribe, Cunha, não. Mateusão, Mateuzinho, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves. Tem mais um que eu esqueci agora. Nossa. São 5. Tem 5. Ele seria o sexto. É a fase Mas dos fala, Mateus. Pascoal, é um bom nome. Ele é titular no Porto. Eu fico me perguntando assim, 2 pontos. O contrato dele vence no fim do ano, a partir do meio pode sair sem... Já passou dos 30 Sem aí, né? custo, 31. 31. Então, assim, pergunta 1, por que o Porto ainda não encaminhou essa renovação? Pergunta 2, ele é titular do Porto. Será que ele tem interesse de jogar no Brasil? Bom, Pergunta 3. E o Luan poderia passar a ser interessante também, já que está querendo um volante? O Luan do São Paulo. Mais novo, já está aqui. Não sei. O Pascoal complicando São Paulo, hein? Olha lá. Eu não. O Mauro. O Mauro não. Não, o Pascoal já complicou a vida de bastante gente com esse negócio de eu acho que troca O Luan goleiro. interessa ao acho que o Hércules Palmeiras, é um interessa baita ao volante. Inter, porque ele não Eu acho que interessaria o ao Hércules Flamengo. joga mole. O Hércules... Ele já tentou Esse- botar o André esse- no Palmeiras, já O tentou Hércules jogar joga o mole no Hércules Palmeiras, em outro joga lugar. mole no Flamengo. que o O Pascoal falou, Hércules esse joga menino- mole nesses times. Esse menino é muito Pra bom. você é melhor do que o Uribe, no caso do Flamengo? Mais novo. mais tá aqui, novo, tem não precisa 20 dar adaptação, anos. Já tá... 20 anos. Só que pro Marcelo Paes vender ele... É difícil. É, lógico. É difícil. Eu citei o Luan porque é mais novo, porque já está aqui, pelo menos fim de contrato, tá tudo igual. Agora, procede o que a Dani tá falando. O cara é titular lá também, e o Porto não correu atrás, será que é por causa da idade? Será que é por causa do quê? Aí ele vai dizer assim, isso, mas o essa São pra Paulo mim é a também não grande foi questão. atrás do Luan ainda. Pode ter tido o mesmo problema, demorou para ir atrás e agora... É que o Flamengo paga bem também, viu? Meus amigos, mais um Matheus pintando no Flamengo, hein? E o Ângelo, vocês estão com a Dani? Acha que era melhor dar oportunidade pro Matheus Gonçalves do que gastar aí quase 70 milhões de reais? Ou realmente tá certo? Tem que contratar o Ângelo? Eu acho melhor investir no Matheus Gonçalves. Garoto da base, já tá habituado, vem entrando nos jogos, tá entrando bem, deu elástico aí contra o Vasco. Sempre que o garoto entra, tá bem. Aí vem Ângelo. Mas, vamos ver, quero saber a tua opinião. E sobre o Matheus Uribe também, que é mais um volantão ali. E sobre o Fla-Flu, né, meus amigos? Será que finalmente o Flamengo vai vencer do Fluminense? Porque nos últimos jogos só perde, ganhou aí. Com Paulo Souza por 1-0, porque o Hulk catou foi tudo naquele jogo, né? Mas enfim, queria saber a opinião de vocês. Tamo juntão, valeu, saudações rubro-negras, se inscreve no canal.